Uma boa noite, queridos irmãos do Núcleo Espírita Francisco de Assis. Com muita alegria que estamos aqui hoje para falar a respeito do patrono espiritual de nossa casa, mês de comemoração do nosso patrono, Francisco de Assis. E muita alegria, muita honra pelo convite da casa. Eu tenho um especial carinho por Francisco, e não é só por eu pertencer à casa de Francisco de Assis. Estou aqui acompanhado do meu amigrume de Francisco de Assis. Eu tenho mais algumas estatuetas, quadros que reproduzem Francisco de Assis, e esse carinho ele já vem desde a época que eu era católico, né? Minha formação é católica, e eu já trazia esse carinho a respeito de Francisco, e quis o destino que eu fosse parar justamente numa casa franciscana, né? Então, acho que as coisas estão sempre interligadas. Então, fiquei especialmente feliz pelo convite que a direção da casa me fez. Vamos dar início então, lendo a página inicial do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é a mensagem 101, a cortina do eu. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 21. Em verdade, estudamos com o Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes, e observaremos que, mesmo aí, em assuntos da virtude, a nossa porcentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos e em maior ou menor porção. Em tudo e em toda parte, apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. Nos seres mais queridos habitualmente amamos a nós mesmos, porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos. Nas obras do bem a que nos devotamos, estimamos acima de tudo os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender. Porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos quase sem perceber a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso que nos compete. Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado que segue conosco em condição de subalternidade, a fim de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres no reconhecimento do longo curso a que se sente constrangido. Mas raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante quase sufocado pelos espinhos da ignorância, porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem, na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, onde aprenderemos, pouco a pouco, a buscar o que pertence a Jesus Cristo, em favor de nossa verdadeira felicidade, dentro da glória de viver. Vamos então à nossa prece inicial.
Jesus, querido e amado Mestre, bons espíritos, trabalhadores da casa de Francisco de Assis, estamos muito felizes pelo mês de comemoração do nosso patrono espiritual, Francisco, mas o presente, quem recebe todos os dias, somos nós, que tivemos a oportunidade de ter aqui no plano terreno, em algum momento, Francisco de Assis, que veio com tanta abnegação e amor trazer a mensagem do Cristo. O mesmo continua até hoje no plano astral, trabalhando em favor da humanidade. Que saibamos ser gratos a essas oportunidades e demonstrar a gratidão em forma de trabalho, de serviço no bem, no amor, no serviço ao próximo, aquele menos favorecido, aquele que sofre, que necessita de amparo. Essa é a melhor forma de demonstrarmos a nossa gratidão a Francisco, a Jesus, pelas oportunidades do nosso caminho. Muito obrigado por tudo, Jesus. Envolve e abençoa a nossa casa, hoje e sempre. Que assim seja. Então, meus irmãos, o que falar a respeito de Francisco, que talvez já não tenha sido dito, que talvez não tenha sido falado? Muito difícil, né? Uma história bastante conhecida, e eu voltei ao livro de Miramês para relembrar algumas passagens e fiquei pensando durante bastante tempo qual é o momento em que um espírito se torna do tamanho que Francisco de Assis tem, né, nesse processo evolutivo. Qual é o momento exato em que ele se torna aquele espírito? Foi no momento que Jesus faz o chamado a ele, Francisco, reconstrói minha igreja? É aquele momento em que a chave vira, digamos de uma forma popular, e ele se torna? Qual o momento em que Paulo de Tarso se tornou o Paulo de Tarso, né? Será que foi naquele momento, aquele único momento em que Cristo faz o chamado também e diz: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele se torna de perseguidor a maior defensor do cristianismo? Maria Madalena, qual o momento em que ela se tornou esse espírito de luz? Então, existe um momento para isso? Não. Na verdade, as histórias são escritas, né, dia a dia, encarnação a encarnação, até que chega um momento em que se torna a encarnação, né? No caso de Francisco, a gente pode dizer as encarnações, porque existe o antes de Francisco, né? Antes de Francisco ser Francisco, onde a gente volta nos tempos de Jesus e vai ver Francisco como João Evangelista, né? E é muito curioso porque a história de João Evangelista, ela tem muitos momentos únicos em que fazem esse espírito ser um espírito tão diferente em vários aspectos. E começa que ele era provavelmente o apóstolo mais jovem, né? Um adolescente, né? Que a mãe colocou no caminho, na rota de Cristo, junto com seu irmão Tiago, né? Eram simples, eram famílias de pescadores, e já tão jovem ele foi seguir o caminho atrás de Cristo, né? Foi o único dos apóstolos escolhido por Cristo que
desencarnou idoso, todos os demais não chegaram à idade de João. Ele desencarnou sem ser martirizado. Todos os demais apóstolos e expoentes do cristianismo desencarnaram através de algum martírio, algum sofrimento, e João não. Ele desencarnou de forma suave, né, sendo recebido no momento do seu desencarne por Maria, né, e provavelmente ou muitos de nós, a gente não consegue ter a dimensão do que é isso, né? Desencarnar e ser recebido pessoalmente no plano astral por Maria, né? E ele tinha uma ligação muito estreita com Maria, mas uma particularidade: foi o único dos apóstolos que esteve no momento da crucificação, estava presente lá, os demais não, né? Boa parte deles fugiu, e João acompanhou o Calvário de Cristo e permaneceu ao lado de Maria naquele momento de sofrimento, e onde nós temos a célebre passagem em que Cristo olha para Maria e fala: eis aí o teu filho, e olha para João e fala: eis aí a sua mãe. E a partir daquele momento, João, ele seguiu Maria, ele cuidou de Maria até os últimos momentos dela. Ele tinha então uma ligação muito grande e especial com Maria. Então, por isso, no seu desencarne, Maria veio recebê-lo, né? Não só por ele ter cumprido de forma tão grandiosa a jornada dele, mas e ter vencido, ter sido bem sucedido, mas pela ligação estreita que ele tinha com ela, né? Então é muito especial isso, né? E aí a gente tem mais algumas coincidências, entre aspas. A gente sabe que coincidências não existem. João, no seu final de encarnação, ele adotou o nome de Francisco. Ele, como era perseguido pelo Império Romano, o Império Romano tentou acabar com ele algumas vezes e acabou colocando ele em exílio na ilha de Patmos, onde era uma ilha inóspita, não tinha nada, e sempre haviam 2 soldados tomando conta de João para que ele não fugisse. E João, eu acho que qualquer um de nós, numa situação como essa, iria olhar para o nada e pensar: o que fazer aqui, né? E se desesperar, talvez, né? Mas João, com a envergadura que ele tinha, ele enxergava oportunidade de pregar e falar de Cristo em todos os momentos, até mesmo quando parecia que não tinha ninguém, ele pregava. E aí os soldados que eram obrigados a estar ali com ele, muitos acabavam se convertendo ao cristianismo, então eles eram trocados. E, curiosamente, João, ao fazer as suas pregações para o nada, digamos assim, várias vezes presenciaram, né, revoadas de pássaros que vinham, né, ouvir o que ele estava pregando, cardumes de peixe quando ele fazia pregação próximo ao mar, cardumes de peixes que se acercavam do local onde ele estava para como que ouvir. E João tinha essa consciência, né? A ligação dele com as coisas da natureza, né, que nós vamos ver também em Francisco, já era muito grande. E ele tinha o conhecimento, né, de que era possível estabelecer esse tipo de comunicação. Hoje eu fico vendo, eu sou veterinário, eu fico vendo dentro da área onde trabalhamos com os animais, já existem algumas iniciativas de estabelecer uma comunicação intuitiva com os animais.
Eu particularmente ainda não sei como isso funciona, como se consegue isso, mas João, já naquela época, ele tinha essa consciência e ele conseguia estabelecer esse tipo de vínculo, de contato com os seres considerados menores na criação, né? E aí, numa das últimas tentativas que o Império Romano fez de tentar matá-lo, deu ordem aos soldados que o colocassem em azeite fervente. E os soldados, muito a contragosto, pediram perdão a João por ter que fazer aquilo, muito porque eles não queriam fazer aquilo. Eles já amavam João, mas eles disseram que eles eram obrigados a fazer aquilo, primeiro porque eles temiam a represália do Império Romano e sentiam que as famílias deles poderiam ser ameaçadas por isso. Então eles se sentiram obrigados a fazer. E o fizeram. Colocaram João no azeite fervente e a descrição do plano astral é que João foi envolto, como se colocasse uma capa em volta dele, né, como se ele vestisse uma roupa de astronauta, digamos assim, e ele sequer teve contato direto com o óleo fervente. Ele não teve nenhuma queimadura, não teve nenhuma lesão. E após algum tempo naquela situação, ele saiu do óleo fervente sem nenhuma queimadura, sem nada. E aí os soldados entenderam, né, que eles estavam de fato diante de um homem santo e que eles não poderiam tentar novamente. Eles pessoalmente cuidaram, né, de tentar mudar um pouco a aparência de João, cortaram o cabelo, fizeram barba, e eles sugeriram que ele mudasse de nome para que o Império Romano não o encontrasse. E eles sugeriram a ele o nome de Francisco. Então, no final de vida de João, ele adotou o nome de Francisco e ficou conhecido como Pai Francisco, né? E aí nós vamos ver que essa mudança de nomes vai se refletir inclusive na encarnação seguinte dele, como Francisco, né? Vamos aí agora fazer o corte para a preparação de Francisco. E aí vamos já para a preparação, né, ao longo da parte espiritual, onde ele continuou trabalhando, né, no plano astral. Nós sempre temos em mente, né, que o espírito, quando desencarna, quando ele vai para o astral, ele trabalha. Mas eu acho que a gente não tem nem dimensão do quanto é esse trabalho, do tamanho desse trabalho, né? E aí nós vamos ver que 1000 anos depois da desencarnação de João, já pouco mais de 1000 anos da passagem do Cristo por aqui, ele continuava trabalhando no orbe terrestre, né, no plano astral, pela mensagem do Cristo, pelo bem do cristianismo, onde vamos ver já a Igreja Católica como um império grande, suntuoso, rico, onde ela estava completamente desvirtuada da mensagem do Cristo e nada lembrava. E aí João, ele se aproxima do Papa da ocasião, então Urbano II, era o Papa que assumiu o papado em 1088, ele teve um papado de 11 anos, e ele estava estabelecendo guerras, estava em lutas, e João se aproxima do ambiente espiritual dele, observa que ele tinha uma forte influência espiritual que o cercava, né, que o impelia para essas guerras, para essas lutas. E aí inicialmente foi feito um trabalho de bloqueio dessas influências, né, uma limpeza corporal desse Papa, atingindo inclusive
as glândulas, né? Limpando todo o corpo, libertando ele da influência desses irmãos. E aí João vai ter com ele em desdobramento. No primeiro momento, o Papa, ao visualizar João, imagina que estaria falando com Cristo. E aí João diz: não, não sou o Cristo, eu venho falar com você em nome dele. E diz a Urbano que a forma como a igreja vinha se conduzindo, sendo conduzida, estava equivocada. E Urbano justifica, dizendo que ele estava travando uma luta contra Satanás e queria destruir a igreja. E João, no caso, falou para ele: olha, se você está em luta contra Satanás, você tem que usar de caridade. Através da caridade que você vai vencer Satanás. Se você tem inimigos, se você considera que tem inimigos, você tem que agir com eles com perdão. A igreja, ela necessita de tesouros que a ferrugem e a traça não corroem. E aí Urbano acorda desse transe, desse sonho, e chama a todos imediatamente, dizendo que tinha estado com Cristo, e conta o que tinha escutado, mas imediatamente, por questões de interesse, né, de todos aqueles que o cercavam, foi questionada inclusive a sanidade de Urbano, que pouco tempo depois foi substituído pelo Papa Pascoal II, se não me falha a memória. E aí isso já se passava pouco mais de um milênio do desencarne de João. E aí vamos avançar mais 100 e poucos anos, quando João já prepara a vinda dele à Terra. Ele se preparava para mergulhar de novo no corpo de carne, e a região escolhida foi a região de Assis, onde ele seria recebido por Pedro Bernardone e Maria Picalina. Dois espíritos que aceitaram receber o Francisco João como Pedro Bernardone e Maria Picalini haviam tido contato com João nessa encarnação anterior. Pedro Bernardone tinha sido um dos leprosos, curado pelo então pai Francisco, na fase em que João adotou o nome de Francisco, e Maria Picalini tinha tido contato com o próprio João e aceitaram, né, receber esse espírito de tão grande luminosidade. E Maria Picalini, ela tinha total consciência de que ela receberia um espírito por intuição, por sonho, por uma série de fatores. Ela tinha total consciência do espírito que ela iria receber como filho. E ela, em sonho, e ela recordou dessa passagem, o contato que ela teve com João Evangelista, e ela adotou que ela daria o nome de João ao seu filho. Pedro Bernardone era um rico comerciante. A família era uma rica família da região de Assis, e apesar de ser dos mais ricos, ele continuava na busca por auferir ganhos, ouro, cada vez mais riqueza. Então ele passava muito tempo viajando. E por ocasião do nascimento de Francisco, ele estava fora viajando.
Dona, Dona Pica, como era conhecida, né, Maria Picalini, ela decidiu, por intuição, que ela iria ter o filho na estrebaria, porque ela entendia que o filho vinha para cumprir uma tarefa muito grande pela humanidade e ela queria que ele nascesse em condições de igualdade ao nosso Mestre Jesus. Então, no momento do parto, ela se encaminha para a estrebaria acompanhada da serva e Francisco nasce ali na estrebaria. E ela, naquele momento, profere, né? Eu vou dar a ele o nome de João. Quando Pedro Bernardone chega de viagem, ele fica enfurecido, porque primeiro ele não entendia como que eles, tendo tantas posses, tantos recursos, como ela poderia ter ido ter o filho deles na estrebaria, um local sujo, simplório, e proibiu que as pessoas soubessem dessa passagem, dessa história. Proibiu a esposa, proibiu a serva que contassem essa história para alguém. E quando a esposa disse a ele que havia escolhido o nome de Francisco, ele mais uma vez não concordou com a atitude da esposa, porque ele, em sonho, ele havia se recordado da passagem de sua vida anterior, onde ele tinha o corpo coberto por chagas e foi curado pelo então pai Francisco. E ele assumiu que o dia que ele tivesse um filho, em gratidão por esse fato, ele daria o nome do filho de Francisco. Além do fato que ele considerava que o nome João era um nome muito comum da época. E ele queria um nome que fosse imponente, né, que trouxesse respeito, um nome que sugerisse que era de um cavaleiro. Então, por esses motivos, ele não concordou e só restou a esposa a aceitar o fato, né? Francisco, desde a infância, né, ele teve uma fase inicial de vida muito comum para os nossos padrões, né? Nada de diferente aconteceu, ele era uma criança, um adolescente normal, a fase inicial da sua vida de adulto também, mas ele apresentava comportamentos que já denotavam, né, a envergadura do espírito que ali estava. E isso incomodava ao pai. Comportamentos como tratar os empregados com cordialidade, com respeito, com carinho, com atenção. Isso era uma coisa que incomodava muito ao pai. E, e o pai combatia muito isso, porque queria que o filho assumisse os negócios dele, se tornasse um grande negociador, queria que o filho se tornasse um grande cavaleiro, né? Então tinha planos para o filho. Mas Francisco começou a seguir por outros caminhos que não agradavam ao pai. Num determinado momento, a região de Assis foi atacada, né, em guerra com a Perugia, e Francisco se alistou. Ele tinha o objetivo de ajudar a defender a região onde ele vivia, a defender as pessoas, e ele se alistou. Isso fez o pai ficar feliz, porque via nisso um ato de bravura, né? Mas as coisas não foram tão boas assim. Francisco acabou aprisionado, ficou um bom tempo preso e foi liberto, foi solto, porque estava muito doente e tinha contraído tuberculose. Então, por esse motivo, ele foi solto. Ele então retorna a Assis, né? A família é bem recebida, cuidada, tratada, fica curado. Mas não se sente feliz com a vida que vem levando. Então ele pouco tempo depois ele volta a se alistar, pois a Igreja Católica travava
uma nova cruzada contra, no caso, na ocasião, contra os turcos. E ele chega a se alistar, mas ele não acaba não indo, porque ele tem um sonho onde em desdobramento ele encontra com Cristo, e Cristo faz o famoso chamado, né? Pedindo a ele que reconstruísse a igreja dele, que a igreja estava num rumo diferente do que eles haviam planejado. Ele pede: reconstrua a minha igreja. E ele acorda daquele transe, daquele desdobramento, e a frase ecoava no ouvido dele: reconstrua a minha igreja, reconstrua a minha igreja. E aí ele decide que ele iria fazer isso, e ele chama a mãe. O pai, mais uma vez, estava fora, em viagem de negócios. Ele chama as pessoas da casa e comunica o fato, que ele iria sair, que ele ia se desapegar dos bens, das coisas. E a mãe não se opõe, porque a mãe entendia que aquela era a missão para a qual ele havia vindo ao mundo. E ele, no primeiro momento, ele faz literalmente isso. Ele pensa em reconstrução da igreja da região, a igreja de São Damião. Ele, no primeiro momento, ele entende o chamado no sentido literal, e sai de casa em casa pedindo recursos, né, pedindo esmola para poder fazer a reconstrução da igreja. E depois que ele reconstrói essa igreja, ele entende que a reconstrução não era da igreja fisicamente, mas era a reconstrução espiritual e moral da igreja. Então ele começa a viver desapegado de tudo, viver despojado, né, de bens, e começa a fazer pregações. E começa as pessoas a se encantarem com as pregações dele, e Deus dá-se início nesse momento, então, a formação da congregação dele, né, dos franciscanos, até o momento em que ele entende que ele precisava ir a Roma para levar ao Papa a mensagem que ele havia recebido diretamente de Cristo. Então ele se prepara, parte em direção a Roma, já acompanhado de alguns seguidores, e com o propósito de levar essa mensagem para o Papa. No caso, na ocasião, era Papa Inocêncio III. No percurso, ele hospeda-se em uma das estalagens que ele consegue hospedagem. A filha do estaleiro, né, do dono da pousada, tinha uma grave doença, vivia reclusa num quarto, com o corpo em feridas. E um belo dia o dono da pousada pede socorro a ele. E ele vai atender a esse chamado, vai ter com a filha do dono da pousada. E Jesus diz a ele naquele momento: aqui começa a reconstrução da minha igreja. E aí Francisco opera o seu primeiro milagre. Ele entra em transe mediúnico, é feito toda uma limpeza no corpo da jovem, e quando termina, ela está curada. Então essa foi a primeira cura que Francisco operou. E ele continuou a viagem dele para Roma. Chegando lá, o Papa não o recebeu, porque
como que num ambiente de tanta riqueza, né, de tanta opulência, como é que o Papa iria receber um grupo de mendigos, assim que eles eram vistos, né? Um grupo de mendigos, de maltrapilhos, e ele não desistiu. O Papa todos os dias mandava dizer: volte amanhã, volte amanhã. E ele voltava, sempre no dia seguinte. Até que o dia o Papa, vendo que ele não desistiria, ele manda dizer que ele não o receberia. Francisco então escreve uma carta para o Papa e pede que essa carta seja levada. E nessa carta ele escreve as intenções dele, do porquê ele estava ali, da formação daquele grupo, né, o propósito dele e tudo que ele havia recebido como mensagem do Cristo, né, a respeito da igreja. A carta chegou até as mãos do Papa e foi lida e encontrou ressonância em um dos cardeais, o cardeal João, que se levantou em favor de Francisco e disse que concordava com tudo que estava escrito naquela mensagem. Obviamente ele foi repudiado pelos demais cardeais e, enfim, Francisco já tinha iniciado sua jornada de regresso a Assis. Só que nessa noite o Papa ele teve um desdobramento, onde ele teve um encontro com um Papa do ano de 142, o Papa Telésforo, onde o Papa Inocêncio primeiramente achou que estava tendo um contato com Cristo. E Telésforo foi muito incisivo, muito duro, né? Dizendo a Inocêncio que ele tinha agido mal, que ele vinha agindo mal, que a condução da igreja estava errada e que ele estava errado em não receber Francisco. E foi imperativo, né? Você tem que receber Francisco, você precisa falar com ele, porque Francisco vem para ajudar na recondução da igreja para o caminho que ela, do qual ela não deveria ter saído. E ele é muito incisivo. Você tem que receber Francisco. Você tem que receber Francisco. Então, quando o Papa ele acorda desse sonho, ele se desespera, chama por todos, manda chamar o cardeal João, que havia sido o único que concordara com Francisco, e fala: eu preciso falar com Francisco, e conta o sonho, né, tudo que tinha acontecido, nos mínimos detalhes do que ele lembrava, e falava: Cristo falou comigo e disse que eu preciso falar com Francisco. O cardeal João ficou muito feliz, ficou satisfeito, e todos se puseram a procurar por Francisco, que já havia iniciado sua jornada de regresso. E em dado momento, um grupo de padres encontra com João numa paragem ainda próxima e diz: o Papa pediu que você regressasse, ele quer falar com você. E eles estranhavam muito isso, porque o Papa era tido como um homem duro e que não costumava voltar atrás. Então eles não entendiam o que estava acontecendo. E Francisco, ele então retornou, voltou ao Vaticano e foi recebido. Ele fez a exposição, falou com altivez, falou com muita propriedade e disse ao Papa tudo que ele pensava a respeito da condução da igreja. O Papa, embora concordasse com ele, disse que não tinha como atender a algumas das questões, mas que iria permitir que ele continuasse as pregações dele e que iniciasse a congregação dele, né? No caso aí a congregação dos frades menores. E permitiu.
E assim Francisco regressou a Assis, agora com uma ordem formada e autorizada pelo Papa, e continua o seu trabalho de evangelização. E cada vez mais ele ia arrebanhando pessoas, né? O grupo dele só aumentava. Francisco, quando reencarnou, ele tinha um grupo de cerca de 200 espíritos que haviam se comprometido com ele de vir para ajudar nessa missão. Então o grupo dele só fazia aumentar. Em determinado momento, o Papa Inocêncio, já alguns anos depois, adoecera e com o corpo coberto de chagas, se sentia muito só, porque as pessoas se afastaram dele, ele mal tinha contato com os médicos, e aí ele escreve a Francisco, pedindo que Francisco fosse vê-lo, né? E aí Francisco atende o chamado, vai até o Papa, entra nos aposentos, beija a mão do Papa, né? E ali, naquele recinto, Francisco opera mais um milagre, né? Ele entra em estado de oração e faz a célebre oração de São Francisco, né? Ele fecha os olhos e começa a fazer a oração. O corpo do Papa é completamente restaurado, e quando ele abre os olhos, ele vê ao lado dele, ajoelhado junto a ele, em oração, o Papa Telésforo, que havia encontrado com o Papa Inocêncio em desdobramento. E aí o Papa recupera sua saúde, né? E Francisco regressa a Assis. Depois de algum tempo, Francisco resolve fazer pregações no Oriente. Francisco já estava fraco, cansado, o corpo já se desgastando. As ações e o trabalho de Francisco iam muito além das forças do corpo físico, né? Então o corpo de Francisco já não aguentava tanto. Depois de algum tempo de viagem pelo Oriente, ele retorna a Assis praticamente cego, atacado por um tracoma que foi originado justamente pela luminosidade que as areias do deserto refletiam nos olhos. Então ele retorna a Assis praticamente cego, e o tratamento na época para isso era terminar de queimar, desculpe, os olhos com ferro em brasa. E assim foi feito. E aí o Francisco, já fraco e cego, depois ele viu a sua congregação, ao retornar, ele viu o desvirtuamento da sua ordem de franciscanos, né? Onde, na sua ausência, eles fizeram divisões hierárquicas, tinham um lugar melhor para acomodações, tudo que Francisco não queria. E aí Francisco ele não fica em Assis, vai para Porciúncula, onde ele termina os dias dele, já fraco, cego, já não caminhava, e por fim termina com o corpo coberto por chagas também. Ao final, ele pede a Cristo que, em sinal do amor que ele tinha pelo Mestre, fizesse a marca das chagas, né, no corpo dele. Então, relata-se que nas mãos e nos pés, tal qual tinham as chagas nas mãos e nos pés de Cristo, apareceram nas mãos e pés de Francisco. Já muito fraco e sentindo que já estava encerrando a jornada terrena dele, ele pede que seja levado a Assis de volta, o que foi atendido.
E lá ele termina os dias dele, ele desencarna, sendo pessoalmente recebido pelo Mestre Jesus. Uma coisa que, mais uma vez, eu acho que nenhum de nós consegue dimensionar o tamanho disso. Você desencarnar e ser recebido pelo próprio Mestre Jesus. Quem de nós consegue vislumbrar isso? Desencarnar e ser recebido por uma legião. Todos os expoentes do cristianismo, os apóstolos que o antecederam, né? Todos aqueles irmãos que fizeram parte da jornada dele, né? Recebendo ele e o Cristo vindo pessoalmente acolhê-lo e abraça-o, né? Imagina a satisfação, a alegria. Acho que é uma coisa inimaginável para nós, espíritos comuns, conseguir alcançar a grandeza do momento como esse. E imediatamente ele pergunta ao mestre pela nossa mãe. Onde está nossa mãe? Né? Se referindo a Maria, por aquela ligação que ele tem com Maria. Então, quando a gente para pensar a grandeza de um espírito da envergadura de Francisco, a gente vê que não é um momento, não é uma ação, né? A gente enxerga todo o processo de uma encarnação inteira anterior, todo o trabalho que ele tem na espiritualidade, de devotamento ao cristianismo, à mensagem do Cristo, depois novamente, né, levando essa mensagem de transformação da igreja, né? Ainda hoje isso é tão vivo. Francisco é considerado como se fosse o primeiro ecologista, o primeiro ambientalista da história, porque pelo o amor que ele tinha por todas as criaturas, né? Mesmo aquelas consideradas as menores, né? E isso se traduz até hoje. E as mensagens espíritas mais recentes dão conta de que Francisco retornará ainda mais uma vez para uma última encarnação na Terra. Essa última encarnação seria seria novamente na Europa, porque a Europa encontra-se num momento de perturbação, um momento conturbado, em que se afastou e continua se afastando de Deus, né, do cristianismo. Então ele teria mais uma vez essa missão de retornar para conduzir novamente a Europa para um rumo, para um caminho de volta ao Cristo, né? E posteriormente ele seria o responsável pela condução de todos aqueles espíritos que, quando houvesse a passagem da terra de prova e expiação para o mundo de regeneração, todos aqueles espíritos que não acompanhassem essa passagem, ele seria responsável por acolher e conduzir esses espíritos para a nova morada, onde lá ele seria o que Cristo é para nós. Então, vejam o tamanho do trabalho que ainda resta para Francisco. Não que ele precise, né? O espírito de João, Francisco, não necessita disso, mas é uma responsabilidade, é um amor tão grande pela humanidade, né? Que Cristo o incumbiu disso. Eu ouvi um palestrante falando que Cristo poderia ter escolhido para essas tarefas Pedro, que era um líder natural daquele grupo de apóstolos. Cristo poderia ter escolhido Paulo de Tarso, pela envergadura, pela eloquência, pela importância que ele teve junto à defesa do cristianismo. Mas ele escolheu João,
evangelista, talvez, provavelmente o mais amoroso dos apóstolos, aquele que acompanhou Cristo de perto, acompanhou Maria, né? Então, todo um trabalho envolvendo o amor extremo e a humildade. Isso que eu vou falar agora é uma opinião particular minha, tá? Eu não li isso em nenhum lugar, não ouvi de ninguém. É um sentimento meu, que eu trago já há algum tempo. Para mim, a figura de Francisco de Assis, esse espírito, ele só perde em importância para nós, para Cristo. Depois, acredito, isso é uma crença minha, é um sentimento meu. Depois de Cristo, para mim, Francisco foi a maior expressão de amor e humildade que já se passaram aqui pela Terra. E a gente continua por essas recentes mensagens dizendo que Francisco ainda voltaria mais uma vez. A gente vê a importância desse espírito e como Cristo confia, né, nesse trabalhador. Então, para nós, toda vez que a gente pensa em um exemplo para se aproximar de Cristo, Francisco pode ser esse exemplo, né, de nos aproximar, fazer essa intermediação, uma vez que a gente possa olhar para Cristo como nosso mestre maior, né? Francisco seria uma figura mais próxima a nós, por todo esse caminho de amor e humildade que ele teve junto aos irmãos aqui da Terra, né? Então, eu espero ter trazido um pouco da mensagem do amor, do tamanho de Francisco, né? Eu tenho certeza que nada do que eu falei talvez seja novidade, mas me fez muito bem e feliz poder falar a respeito desse irmão querido e ver que ele continua trabalhando em prol da nossa evolução. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento. Querido Mestre Jesus, Deus, Pai de infinito amor e bondade, que tuas bênçãos possam envolver todo o planeta Terra, que passa por um momento conturbado, temos guerras acontecendo, que a palavra de Jesus e os exemplos de amor e humildade de Francisco possam envolver a cada um dos que sofrem, choram, necessitam de socorro, de amparo. Envolve o nosso planeta, as nações em dificuldade, em guerra, envolve o nosso país, que também passa por mudanças, e que possamos cada vez mais buscar nos exemplos de Francisco, na vida e na obra dele, um caminho de proximidade e de condução, que nos leve cada vez mais próximo a Cristo e ao nosso Pai Celestial. Muito obrigado por tudo, Jesus. Obrigado por essa casa de amor, o Núcleo Espírita Francisco de Assis. Obrigado pela oportunidade de estarmos nesta casa, estudando, aprendendo, trabalhando, e que saibamos ser gratos por essa oportunidade que nos foi dada de conhecer a doutrina espírita, de estudar e fazer parte de uma casa franciscana. Muito obrigado por tudo, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez e fiquem com Deus. Uma boa noite a todos.